o controle do oxigênio-alvo. Vou tirar o microfone aqui, porque senão não consigo escutar minha voz. O controle do oxigênio-alvo que gerou o lançamento do projeto Koala alguns meses atrás no Brasil, que foi um sucesso. Agradeço a todo mundo que colocou o Koala nas suas UTIs, espero que esteja funcionando bem. E a minha apresentação de 15, 20 minutos é só para dar uma relembrada do porquê é importante a gente prestar atenção no oxigênio quando a gente usa em recém-nascido prematuro, e depois vai ter meia hora, 35, 40 minutos para pergunta. Eu vou tentar responder a maior parte das perguntas que vierem aqui online. Como vocês sabem, a maioria dos nenéns que são nascidos prematuramente acabam em algum momento precisando de usar oxigênio dentro da UTI neonatal. E o oxigênio é um gás que não só salva a vida, como também pode lesar essas crianças. Principalmente que o prematuro ele não está preparado para receber quantidades altas de oxigênio como a criança maior ou adulto. As defesas do prematuro não estão prontas para lidar com excesso de oxigenoterapia. Em tudo que a gente faz em medicina e na vida, se você fizer muito pouco não é bom, se você fizer em excesso também não é bom. Então o oxigênio ele é uma droga que a gente administra diretamente nos pulmões, e essa droga pode ter efeitos benéficos excelentes, aumenta a chance de vida, de sobrevida dessas crianças, mas pode ter efeitos deletérios, efeitos tóxicos muito importantes. Então é por isso que há mais de 30 anos a neonatologia vem tentando descobrir qual é a necessidade, quanto de oxigênio que a gente precisa dar para essas crianças. Para quem não sabe, no início da neonatologia não se dava nada, não se dava nenhum tipo de oxigênio-terapia, e muitas crianças morriam. E depois que se descobriu o oxigênio e que dar oxigênio aumentava a sobrevida, aí começou a se dar demais oxigênio para essas crianças. Não era culpa das pessoas, porque não tinha como monitorizar a oxigenoterapia naquela época. Não existia oximetria de pulso. Você olhava para a cor da criança, achava que estava vermelhinha, rosinha ou não, e aumentava ou diminuía o oxigênio. Ou então, de vez em quando, fazia uma gasometria, mas que a gasometria não é muito precisa, e principalmente a gasometria só te dá a concentração do oxigênio daquele momento, não te dá a noção durante todo o tempo. Se a criança melhora, você pode diminuir o oxigênio. Então você não tinha esse tipo de monitorização. E a oximetria de pulso só veio nos anos 80. E desde então, a gente começou a prestar mais atenção do que a quantidade correta de oxigênio que precisava se fazer para essas crianças. Infelizmente, é uma rotina em muitos lugares se desligar o alarme do monitor e deixar a criança saturando 100%, achando que isso é uma coisa boa para o neném. Na verdade, isso é uma coisa boa se o nível de PaO2, da pressão arterial, pressão parcial de oxigênio no sangue, for normal. E se você não estiver dando muito oxigênio. Mas se você estiver dando muito oxigênio para a criança, concentrações 40%, 50%, 60%, e a PaO2 dessa criança for elevada, ou seja, a criança tiver hiperóxia, ao invés de estar fazendo um bem para o paciente, você está fazendo um mal para o paciente. Você está gerando danos àquele neném. O que a gente sabe de dano de excesso de oxigênio? O primeiro é cegueira e retinopatia grave. Todo mundo sabe isso, vários exemplos na literatura mundial. Se você usar muito oxigênio, esses prematuros desenvolvem a retinopatia da prematuridade, uma quantidade muito grande de sangue, de vasos dentro da retina, fica muito pesada e acaba inflamando e algumas delas fazendo deslocamento de retina, que leva à cegueira. O segundo é que o oxigênio é diretamente tóxico aos pulmões. Então, se você estiver dando mais oxigênio do que a criança precisa, porque você desligou o alarme, porque você acha que 100% é ótimo, se você estiver dando mais, esse oxigênio vai diretamente lesar a célula pulmonar. Existem vários trabalhos em modelo animal e em humanos mostrando uma associação direta entre excesso de oxigênio e displasia broncopulmonar. Então você está tratando aquele neném com ventilação mecânica, tentando o seu melhor para desmamar ele da ventilação mecânica, ou colocando ele em CPAP, mas aí não presta atenção no oxigênio, dá mais oxigênio que a criança precisa,
Esse oxigênio, ao invés de ajudar, vai fazer com que o pulmão do neném fique inflamado e mais doente. O excesso de oxigênio já foi demonstrado que promove morte de alvéolos, que promove reação inflamatória no pulmão, com afluxo de todos esses marcadores inflamatórios e doença pulmonar secundária à hiperóxia. Então, é importante, principalmente que a enfermagem, a técnica, auxiliar de enfermagem na beira do leito, que é aquela pessoa que vai ativamente estar ajeitando a quantidade de oxigênio de acordo com a saturação, saiba que ela não está fazendo isso só porque alguém disse, eu quero oxigênio em 95%. Ela está fazendo isso para evitar que aquele pulmãozinho do neném seja danificado, lesado por um excesso de oxigênio que a gente dê para a criança. Na tentativa de tratar, a criança acaba lesando a criança porque não conseguiu ajustar isso. Um outro efeito colateral muito importante da hiperóxia é lesão cerebral. Isso é um problema, porque isso você não vai ver na hora dentro da UTI neonatal. Você vai ver isso quando a criança vai embora para casa e começa a crescer, desenvolver, e você vê problemas de desenvolvimento nessa criança. Muita gente atribui isso, isso é porque ele era prematuro, ou porque teve uma infecção, ou que teve outra coisa. Mas existem vários estudos mostrando uma relação direta, uma correlação direta entre manter a criança com saturações altas e problema de desenvolvimento cerebral. Em sala de parto, a gente já sabe que não usa mais altas concentrações de oxigênio, a gente faz reanimação com ar ambiente ou um pouquinho mais de oxigênio. Por quê? Porque mostrou-se, os estudos mostraram que aumenta a incidência de lesão cerebral quando você expõe as células cerebrais a mais oxigênio do que se precisa. E em modelos animais já se mostrou lesão de cerebelo por excesso de oxigênio. Ou seja, o excesso de oxigênio está associado à produção de radicais livres. E esses radicais livres do excesso de oxigênio, eles são danosos, eles lesam vários tecidos. E o prematurinho não tem defesa contra isso. Então é por isso que se faz tanta campanha nos últimos 30 anos que a gente tem que prestar atenção na quantidade de oxigênio que a gente dá. E que a criança alarmando 100% quando ela está em oxigênio terapia, não é uma coisa boa. Então a gente lançou a campanha do Koala, que é controlar o oxigênio-alvo, para essas crianças que estão com qualquer problema respiratório e precisando de suplementação com oxigênio terapia. É claro que se a criança estiver em ar ambiente e saturando 100%, você pode desligar o alarme, porque em ar ambiente não há necessidade de você ter o alarme em 95%, porque você não está dando oxigênio. Então você não vai ter lesão do oxigênio por excesso da saturação. A saturação dela de 100% ou 99% é normal dela. Você pegar e botar um saturímetro no seu dedo agora, a sua saturação vai estar 98%, 99%, 100%. Você não está recebendo nenhum oxigênio a não ser o ar ambiente. Então o oxigênio que está no ar ambiente não é tóxico. O que é tóxico é você dar uma quantidade aumentada, 30%, 40%, 50% de oxigênio, sem controlar a sua saturação limite. Então, é por isso que a gente vem reforçando essa campanha do projeto Koala nos últimos tempos. Qual é a faixa de saturação segura para se manter o neném prematuro durante a internação na UTI? Como a maioria de vocês já sabe, vários estudos foram feitos nos últimos 10 anos. Mais de 5.000 recém-nascidos foram colocados nesses estudos. Estudos nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, quer dizer, em vários países do primeiro mundo, onde existe um sistema de UTI neonatal um pouco diferente do Brasil, mas esses estudos analisaram diferentes faixas de saturação. Olha, se eu manter o neném entre 85 e 88, comparado se eu manter o neném entre 91 e 95%. E foi baseado nos resultados desses estudos que hoje se mudou a prática para manter o neném naquela saturação-alvo entre 91 e 95%, que é essa que a gente recomenda no projeto Koala. Se alguns lugares usam 90% a 95%, eu não acho que tenha nenhuma diferença. Se você vai fazer 91 a 95 ou 90 a 95. O importante é determinar a zona-alvo. E ao determinar a zona-alvo, se você quer que o neném esteja entre 91% e 95%, daí você tem que determinar aonde você vai colocar os seus alarmes. E a nossa recomendação é que coloque o alarme em 88%
3 pontos mais baixo da zona mínima, e a zona alta em 95. Por quê? Porque a gente quer evitar as lesões que são ocasionadas pelo excesso de oxigênio terapia. Então, é por isso que o resultado desses 5.000 recém-nascidos em vários estudos clínicos, ensaios clínicos que foram feitos nos últimos 10 anos, mostraram que se você mantiver o neném entre 91 e 95, você diminui a mortalidade.